Bom, quando você vai criar uma aplicação HTML da maneira convencional, o que é que tu faz? Tu cria lá um arquivo HTML, você começa a definir os elementos da sua página, um botão, um formulário, uma galeria, tudo num mesmo arquivo HTML. Aí você fala, não, beleza, agora eu quero estilizar. Aí você vai lá, cria um arquivo CSS e começa a definir o estilo de todos os elementos da sua página HTML nesse arquivo CSS. Né? Ah, vou estilizar meu botão aqui, vou estilizar meu formulário aqui e por aí vai. Ah, não, mas agora eu quero adicionar uma validação nesse meu formulário. Eu quero adicionar umas interatividades nesse meu botão. O que é que eu faço? Vou lá, crio um arquivo JavaScript, integro nessa minha página HTML e eu começo a escrever meu código JavaScript. Ah, meu código de validação de formulário fica nesse arquivo JavaScript. Meu código de interatividade no botão fica nesse arquivo JavaScript. Ou seja, essa é a maneira convencional de você trabalhar com desenvolvimento HTML, né? Você vai ter lá um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript, onde tu vai escrever toda a sua lógica, todo o seu estilo e toda a sua marcação nesses três arquivos na maioria das vezes, né? Bom, tem algum problema nisso? Eu não vejo assim nenhum problema, mas existe uma maneira melhor de criar aplicações web, uma maneira mais organizada de criar aplicações web, que é utilizando o conceito de componentes. Que conceito é esse? Que inclusive é um conceito que todos os frameworks reativos que eu conheço, como o Angular, o Vue e o React, implementam, tá? Que é o conceito de componentes. O que é um componente? Bom, em vez de você ter três arquivos únicos para separar toda a sua aplicação, cada componente que você for adicionar na sua aplicação vai ter o seu próprio arquivo. Então, um formulário lá de cadastro vai ter o seu arquivo. Um formulário lá de registro de produtos vai ter o seu arquivo. Um botãozinho drop-down vai ter seu arquivo. Um menu vai ter seu arquivo. Ou seja, você separa todos os elementos da sua aplicação em componentes. O que são componentes? São partes de um todo, né? São pequenas partes que juntas formam algo maior. Então, por exemplo, essa aplicação aqui do Vue, eu poderia dividir ela em vários componentes. Eu poderia dividir ali, ó, eu poderia ter o componente do menu, e aí dentro do arquivo desse componente, eu escreveria só código que diz respeito a esse menu. Eu poderia ter o componente aqui principal, que teria o conteúdo principal. Eu poderia ter aqui o componente do meio, isso aqui, sei lá, o componente de apresentação, né? Que seria essa parte do meio. E aí todo o código que eu colocasse dentro do arquivo desse componente só iria dizer a respeito desse componente em específico, ou seja, componentização é quando você pega uma página web, que é só um arquivo, e você divide em vários outros arquivos. Isso não é possível utilizando HTML puro, mas é possível utilizando Vue.js, tá? Um componente no Vue.js, ele é um arquivo. Então, se por exemplo, se eu quero criar um componente chamado menu, eu vou lá, crio um arquivo chamado menu e todo o código a respeito desse componente eu escrevo lá. Um componente no Vue, ele é dividido em três partes. A parte do HTML, onde você vai digitar o HTML em si, apenas daquele componente. A parte do estilo, onde você vai digitar o estilo que afeta apenas aquele componente, ou seja, você vai digitar um CSS ali dentro que afeta apenas aquele componente. E a parte lógica, a parte do JavaScript, que todo o código JavaScript que você escrever naquela parte ali só vai afetar aquele componente. Quando você constrói aplicações web dessa maneira, você consegue ter projetos muito organizados. E isso ajuda muito, principalmente em projetos maiores. Por padrão, o Vue.js já traz um componente para você, né? Que é o componente raiz, que é o componente app.vue. E além disso, ele traz um componente de teste, que não é obrigatório você ter no seu projeto, inclusive a gente pode apagar depois, que é o componente helloworld.vue. Todo arquivo que tiver .vue no final dele é um arquivo de componente, tá? Então aqui a gente tem um arquivo .vue, então quer dizer que é um componente.
Aqui na pasta de componentes a gente tem esse arquivo helloworld.view, que é um arquivo de testes. E quando eu clico nele, isso aqui é um componente. Então aqui nós temos a estrutura básica de um componente. Essa estrutura ela fica bem perceptível no Vue. Nós temos a parte de template, que é a parte onde você vai digitar o HTML desse componente. Nós temos a parte de script, que é a parte onde você vai programar esse componente. Então você pode criar várias variáveis aqui para usar dentro desse componente. Você pode criar várias funções para chamar dentro desse componente em específico, tá? E tem a parte que eu acho mais legal, eu acho bem curioso isso, que é a parte do estilo. Que se você definir um estilo aqui, esse estilo só vai ser aplicado dentro desse componente. Então, o componente é isso. Tá? No Vue.js ele é dividido nessas três partes: template, script e estilo. Bem simples, né? Bem simples. E tu faz tudo isso em um único arquivo. Tá? Então você não precisa ficar feito doido, mudando de um arquivo para outro, procurando lá em que parte do arquivo você programou aquilo daquele componente. Não, fica tudo num arquivo só centralizado. Então, tudo que diz respeito a um componente fica no arquivo dele. Só que o mais legal dos componentes não é nem isso, tá? Não é nem o fato de eu poder organizar o meu projeto melhor. O melhor dos componentes é que eu consigo reutilizar eles dentro de outros componentes, inclusive dentro do componente principal aqui, que é o app.view. Perceba que aqui no app.view eu tenho isso aqui, ó. Hello World MSG Welcome to your Vue.js app. Aí você fala, pera, que tag é essa do HTML? Eu nunca vi uma tag no HTML que tem esse nome aí. Que tag é essa? É nova? É do HTML6? Não. Isso aqui é o componente que você criou. Isso mesmo. Então, se eu crio um componente chamado Hello World, eu consigo chamar ele em outros componentes digitando Hello World. E isso a gente vai ver na próxima aula em mais detalhes. Então, esse componente Hello World aqui, ele é o cara responsável por exibir esse conteúdo aqui, ó. Tá? Então, isso significa que se eu vier aqui e eu copiar essa tag e colar aqui, eu vou ter dois Hello World agora. Olha só. Eu tenho dois Hello World, tá vendo? Da hora, né? Se eu quiser, eu posso mudar a mensagem interna dele. Isso aqui é uma prop e a gente vai ver na aula específica de prop. Mas eu posso vir aqui e mudar, ó. Curso de Vue.js do guia do programador. Salvar aqui. Recarregar. Mudou aqui. Nem precisa recarregar, né? Eu acabei viajando. Ele já muda automaticamente. Mas ele aqui, ó. Curso de Vue.js do guia do programador. Ele mudou. E aí eu posso ter quantos componentes quiser. Então, o legal dos componentes, o mais legal não é nem a organização. É que você pode reutilizá-los. Então, você pode, por exemplo, ter um componente chamado card cliente, por exemplo. E dentro desse componente, você exibe todas as informações de um cliente. E aí você poderia ter uma página lá da sua aplicação onde tem 10 clientes. Aí, em vez de você copiar o código HTML 10 vezes, é só você ter 10 componentes. Entendeu a ideia? Se isso não está maduro ainda na sua cabeça, se você ainda está bugando para entender o que é isso, não se preocupe. Eu aposto e garanto que você vai entender como componentizar uma aplicação até o final desse curso. Tá? Até o final desse curso aqui básico de Vue, né? Beleza. Mas é bem simples esse conceito de componente. Eu coloquei vários Hello World aqui, ó, e a minha página como tal, vários Hello World. Legal? Na próxima aula, a gente vai criar o nosso primeiro componente e nós vamos utilizar esse componente aqui. Vamos aprender a como criar e como chamar um componente aqui na sua aplicação Vue. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.